estou lhe ouvindo. Como vai? Você está me ouvindo, doutora Maria? Estou ouvindo sim. Consegue me ouvir? Eu estou lhe ouvindo nitidamente, claramente. Você está me vendo? Como é que está aí? Tá tudo ok, tá perfeito. Já estamos dando início à nossa live com a doutora Ruane Braz. Ruane Braz é uma advogada nascida, se não me engano, nascida e criada aqui no Baiano, é uma profissional que atua em várias áreas, ela vai falar daqui a pouco. E vamos falar sobre a importância da comunicação oral não só para os advogados, mas para todos os profissionais, todos os seres humanos. Boa noite, doutora. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. O pessoal está entrando na live já. Estou vendo bastante gente conhecida aqui, principalmente do município que eu resido. Boa noite, pessoal. É uma grata satisfação, né? Sempre me reunir para discutir com o professor, para falar sobre o que é importante, né? Disseminar o nosso conhecimento, aprimorar o nosso conhecimento. Como bem foi mencionado, eu sou advogada, eu costumo brincar dizer que eu sou uma advogada baby, né? Chegando aos meus 3 anos agora. A gente sabe que só deixa de ser jovem advogada a partir dos 5 anos, né? Segundo a OAB, então eu sou advogada baby ainda. Atuo na região. Muita gente já está vendo aí na live, já me acompanha aqui na região, atuo em Mangabeira, Muritiba, Cruz das Almas, onde é necessário a gente está fazendo o trabalho. Então, vamos aproveitar o espaço e vamos falar sobre uma temática que tem todo o meu carinho, né, e minha admiração, principalmente por ter sido aluna de um professor tão magnífico como esse que nos fala. Então, vamos lá, professor. Doutora, você atua mais em que área do direito? Professor, quando eu comecei a trabalhar, eu gostava muito de direito trabalhista, porque direito trabalhista eu fiz a minha segunda fase em trabalho. Comecei a atuar. Na prática, eu verifiquei que não era a área que eu me adequava mais. A partir desse momento, aí eu comecei a atuar direito de família, direito de consumidor, principalmente, muito consumidor, direito de família, já fiz algumas ações crimes. Então, assim, nesse primeiro momento da minha carreira, eu tenho passado um pouquinho por cada experiência. E, graças a Deus, até aqui, eu não tenho do que reclamar. Mas o maior índice de atuação hoje é em direito de família e em direito do consumidor aqui na região. Maravilha, isso é muito importante, isso mostra o poder da mulher do Recôncavo Baiano, que é a doutora Ruane Braz. Reside numa cidade que tem o nome de um dos maiores intelectuais deste país, né? Mangabeira, e você realmente pegou este hausto do ar intelectual dos mangabeiras. E, doutora, como você enxerga a desenvoltura verbal, a comunicação verbal, a oratória, a importância dela para o advogado? A oratória, para o advogado, assim como para outras profissões, é primordial. Eu costumo dizer que a gente sai da faculdade, na faculdade a gente aprende muita teoria, né? Na faculdade a gente tem a oportunidade de estar o tempo todo na teoria. Mas é na vida prática que a gente efetivamente aprende a advogar. E advogar é o quê? Advogar é você ter trato com o cliente, é você saber se comunicar com o cliente, é você saber se colocar quando é necessário, é você estar disposto, estar pronto em uma audiência para se posicionar quando é necessário também.
Então, assim, para o advogado, a oratória é primordial. Eu sempre brinco e falo, não tem como um advogado ele ter vergonha de falar. Não tem como um advogado ter vergonha de falar. Se o advogado tiver vergonha de falar, quem é que vai falar pelo cliente? Porque o cliente não A outra contrata parte, para que a gente é a represente. parte dessa conversa, não vai fazer isso, muito pelo contrário, né? Doutora, Exatamente. quando a doutora fala isso, eu me reporto a uma experiência que uma aluna nossa ela teve. Ela viajou para o sertão de Pernambuco, primeiro ano de faculdade de Direito. Sim. Um lugar pequeno, mas houve uma reunião no sindicato rural. E a mãe a convidou para ir. Ela foi, uma jovem acadêmica, primeiro ano de faculdade de Direito. Mas a comunidade toda sabia que ela era estudante de Direito, que seria uma futura doutora. Sim. Ah, minha amiga, no meio da reunião, o presidente do sindicato, pelo simples fato de saber que ela era uma estudante de Direito, anunciou a presença desta jovem estudante e deu a ela a palavra, sem perguntar se ela estava disposta a falar ou não, pelo simples fato de achar que ela, por ser estudante de Direito, seria, com certeza, uma exímia oradora. Né? E aí ela disse que as pernas tremeram, as mãos suaram, todo o corpo entrou em polvorosa, né? A boca ficou seca, deu um nó na garganta, foi um Deus nos acuda. Ela disse que teve vontade. Se dependesse dela, ela se transformaria numa formiguinha e ninguém iria enxergá-la, certo? Veja que situação vexatória. Então, a comunidade entende, compreende, está no inconsciente coletivo da comunidade que advogado, advogada, é aquela que fala. Acha que todo advogado, toda advogada é uma grande esgrimista da palavra, é uma grande oradora. Então, é isso. Todo mundo pensa que o advogado tem a obrigação de falar bem em público. Por isso, esta jovem foi pega de surpresa e passou um grande susto. Ela perdeu a palavra. Ela não conseguiu falar. Veja como a reputação dessa jovem ficou perante aquela comunidade. Ela disse que parece que tinha chumbo nas pernas. Sumiu tudo, deu branco total. Né? Agora, professor. Aí, viu, doutor? Aí ela nos procurou e fez esse relatório. Pois não, pode continuar. Eu passei por uma experiência bem parecida com essa situação. Quando eu comecei a fazer faculdade, logo nos primeiros semestres, eu sempre estudei para apresentar meus seminários. Só que era sempre aquela coisa decorada, né? Era aquela coisa montada e automática que a gente fica assim, que o corpo não consegue mexer nem para o lado nem para o outro. Que a gente vai com tudo certinho na cabeça e se fugir uma palavra a gente se perde tudo. Então, no princípio, eu agia dessa maneira. E aí, eu me organizei para um determinado seminário, cheguei na frente, fiz minha apresentação toda perfeita, mas no modo automático, porque eu não estava preparada para a vida prática, e a vida prática vai nos oferecer essas situações, como bem foi mencionado pelo professor, da sua aluna. Que na vida a gente vai ser surpreendido, nem sempre a gente vai saber qual é o momento que a gente realmente tem que se preparar. Às vezes a gente realmente, alguém vai te pegar de surpresa e você não vai poder titubear, né? Aí eu fui fazer meu seminário, apresentei. Quando eu terminei de apresentar, a professora começou a fazer perguntas. E como eu tinha me saído muito bem na apresentação, a professora me apertou. E naquele momento, eu estava preparada para falar em público, mas eu não estava preparada para ser, como as pessoas falam, não estava preparada para os questionamentos do público. Eu queria apresentar e sair dali correndo. Pronto, no seminário, parou. Isso. E aí, exatamente. Quando a professora começou a fazer as perguntas,
eu entrei em choque. Ela me perguntava, eu sabia responder, mas não conseguia responder. Até que chegou um momento que minha lágrima começou a descer na frente da sala que eu estava apresentando. Aí a professora falou, Ruane, exatamente. A professora falou, Ruane, não fique assim, vinha sentar. Eu fui, sentei. Chorei na frente de todo mundo, no primeiro semestre da faculdade. E depois desse dia, eu falei, olha, falar não é só sentar, decorar um texto ou simplesmente criar um script de uma apresentação e não estar preparado para os questionamentos e não estar preparado por um imprevisto, né? Porque quando a gente é estudante, principalmente em trabalhos, aí tem bastantes estudantes que eu estou observando, o estudante ele tem o vício de estudar a sua parte, né? Eu vou estudar, a gente divide tudo direitinho, eu vou estudar a minha parte e a parte do colega é ele que fica responsável. E se um colega não puder ir? E se um dia esse colega adoecer? Quem é que vai cobrir esse colega? Então, a hora vai além, muito além. Então, a partir desse evento, foi que eu comecei a me preocupar e a querer efetivamente participar dos eventos, aprimorar o meu conhecimento, participei do seu curso e sempre vou buscando atualizações, porque eu compreendo que falar vai muito além. A oratória vai muito, é uma arte, né? A gente precisa estar se aperfeiçoando todos os dias. Verdade. Doutora, vamos aproveitar, quero aqui saudar o professor Arroio, que é um grande mestre da oratória, que está aqui nos acompanhando. Ele tem um canal fantástico, né, que tem milhares de seguidores, tem 3 vezes mais seguidores do que eu, né? Graças a Deus, é um cara fabuloso, tem experiências internacionais incríveis. E eu peço que vocês que estão nos acompanhando, que compartilhem esta live com sua turma, né? Vai na asinha e compartilhe para 5 pessoas cada um. Compartilhe a live com as pessoas, tá bom? E nós teremos uma live com o professor Arroio, sexta-feira. Arroio, que foi uma pessoa incrível, morou na Alemanha há 20 anos, tem cidadania alemã, tem filho na Alemanha, morou na Polônia, tem filho na Polônia, morou em Israel, tem filho com a primeira-ministra de Israel, morou em tudo quanto é lugar, sabe? E hoje ele está na Bahia e é baiano por adoção. Né? E é um grande companheiro, um grande amigo, um mestre da arte de levantar, falar e vencer, e da autoestima. Ele é um verdadeiro esgrimista da palavra, no bom sentido. Ele está nos acompanhando. Doutora... Ele acabou de mencionar aqui, professor, que ele ainda continua sendo seu aluno, viu? Ele é bom demais, muito bom. Realmente ele tem uma cultura muito vasta, fala vários idiomas. A arte de viver de Antônio Arroio é uma arte fabulosa. Né? Ele calça a sandália da humildade muito bem. Doutora, uma coisa fundamental, você mostrou o quanto você é grande interiormente. Você chorou na frente de todos, se redimiu, mostrou humildade, né? E amolou a sua espada de guerreira, enfrentou e hoje é uma grande tribuna. Né? É uma grande oradora, uma grande comunicadora, uma advogada muito bem sucedida, sabe, sei muito bem do seu trabalho. Aí eu estou fazendo aqui esse trabalho, já quiser, da minha revista, né? Sim. Passa por gente boa. É uma sonoridade que eu gosto, que remete à minha infância, a priscas eras. A priscas antigas eras. Eu via o guarda noturno apitar. E aqui, em nosso local, tem essa figura histórica. Viu? Sim, doutora. Então, a doutora é muito isso. Eu lhe admiro bastante e sei que um futuro brilhante, né, está lhe aguardando. No presente, eu não tenho dúvida que você já é muito bem sucedida. Agora, a questão emocional é muito importante. Você se levantou, você caiu de
pé, mas tem um detalhe. Você tem uma estima alta. Se você fosse uma pessoa que tivesse uma estima muito baixa, provavelmente você deve ter uma família que lhe deu muito carinho, que lhe deu muito amor, né? Deve ser rodeada de pessoas amáveis, certo? Claro que existem pessoas que não têm nada disso e realmente supera, passa por cima de tudo e vence. Mas eu tenho certeza que você tem as duas coisas, né? Porque para passar pelo que você passou, a doutora estudou aonde? Na Foi FTC de Feira de Santana. Feira de Santana. Você de governador Mangabeira, que faz divisa com Cachoeira, São Félix e Muritiba. Você sai todas as noites ou todas as tardes para a Feira de Santana, uma cidade que é maior do que, maior do que Florianópolis, maior do que Aracaju, maior do que Teresina, maior do que 5 cidades brasileiras, né? Então, do que 5 capitais. Né? E você lá, numa cidade grande, e você chora em frente à plateia, e depois se agiganta, isso é para quem tem dentro de si a semente dos gigantes. Sabe? E você está de parabéns, eu não sabia dessa particularidade. Você se lembra qual foi o ano que você tomou curso conosco de oratória? 2015. 2015. 2015, né? Depois você tomou em Cruz das Almas, salvo engano, e depois foi tomar em Salvador também, na Escola Superior de Advocacia. Foi isso? Foi. E eu vou em qualquer lugar que tiver, eu participo, porque hoje eu entendo que é necessário a gente estar sempre renovando, né? A questão da comunicação, a gente nunca sabe efetivamente se comunicar. Então, eu entendo que eu estou em constante... O aprendizado acaba sendo constante. Vou até aproveitar e mencionar uma situação que é importante também, professor, referente à pandemia. Quando eu formei praticamente na pandemia, né? Que foi 2020, início de 2020. Então, eu acabei pegando uma advocacia já um pouco modificada. Em que sentido? No sentido de audiências virtuais, né? Tem um pouco mais ou menos de um ano que algumas audiências voltaram a ser presenciais. Mas a grande maioria das audiências, de quando eu formei para cá, foram as audiências virtuais. E isso eu entendo que, para o jovem advogado, em alguns aspectos é bom e em outros não. É bom para quem tem esses tabus, quem tem medo de falar em público, então, às vezes, por trás da câmera ali, do computador, do celular, a pessoa se sente mais confortável. Em contrapartida, a gente acabou perdendo aquele contato, né? Aquele contato direto com o juiz, aquele contato direto com a parte. E quando as audiências presenciais elas foram acontecendo, eu fiquei maravilhada, porque eu não vi a hora de eu poder vestir uma roupa e ir ao fórum, chegar lá, sentar e conversar. Então, assim, tem essa questão também da pandemia, né? Até as próprias lives. As lives hoje, elas também acabam facilitando algumas comunicações. Hoje a gente está falando para várias pessoas aqui, entretanto, eu estou sozinha aqui na minha sala, então isso também eu acho que acaba ajudando que as pessoas percam um pouquinho o medo de falar, né? De falar em público. Eu vou até aproveitar a oportunidade, como eu digo que eu sempre quero aprender, eu vou lhe perguntar, essa questão da pandemia, das audiências virtuais, das lives, as pessoas te procuram muito para falar referente a isso? Sobre dificuldade? Procuram. Porque, doutora, mesmo que as audiências muitas são virtuais, principalmente direito do consumidor, né, que são feitas não por juízes, a doutora conhece muito bem como é que é esse procedimento, né? Então, essas audiências requer também um certo equilíbrio emocional do advogado. Sim. Em qualquer momento em que o ser humano fala, é imprescindível que ele desenvolva o seu equilíbrio emocional. Porque, por exemplo, aqui, a gente falando com uma fria máquina,
com um frio computador, o que é que sucede? Mesmo assim, você terá de trabalhar alguns elementos da comunicação, da oratória, da arte retórica. Por exemplo, você terá de trabalhar suas nuances vocais. Sim. A sua voz tem de trabalhá-la, porque numa audiência, mesmo virtual ou presencial, a sua voz poderá causar uma certa antipatia em quem está do outro lado. E isso gera uma certa animosidade e dificulta até uma conciliação. Exatamente. Até a simpatia ou antipatia do juiz, do promotor, da parte ex-adversa. Então, mesmo sendo online, virtual, como isso aí acabou com muitos advogados pautistas, doutora Ruana. Porque antes o advogado, os grandes escritórios, eles tinham advogados pautistas na Justiça Federal, de Jiquié, de Barreiras, em Teixeira de Freitas, em Bom Jesus da Lapa, em Senhor do Bonfim, não é? Senhor do Bonfim, aquela Campo Formoso, e lá tem a Justiça Federal, Juazeiro, né? Alagoinhas, então, Camaçari, então não está tendo. Aí, aqueles advogados pautistas que faziam audiências naquelas comarcas, hoje os grandes escritórios, eles fazem dentro do próprio escritório. Exatamente. Não é? Então fica uma parte no município, outra do outro, o escrivão num lugar, o juiz no outro. Então, fica desta maneira. Isso tem prejudicado bastante a advocacia jovem, que está iniciando. Não é? Agora, a Justiça do Trabalho está tendo, hoje, está retornando gradativamente às audiências presenciais. Né? Mas, mesmo assim, é necessário trabalhar o elemento das nuances vocais e da expressão, principalmente do tórax, das mãos, da ginástica facial, do olhar, da entonação vocal. Porque isso aí é fundamental para que haja empatia da outra parte e você possa convencer o magistrado que está do outro lado, certo? Sim. É mais difícil ainda você convencer virtualmente do que convencer presencialmente. Exatamente. Eu acredito que seja até esse aspecto que me incomodou um pouquinho, porque eu sou muito observadora. Então, eu me comunico, mas eu fico aguardando o retorno de alguma maneira da pessoa. E pelo celular, pelo computador, a gente não consegue observar tanto o que a gente está recebendo de retorno de quem está nos ouvindo, né? E outro ponto que é importante, professor, quando o jovem advogado, né, quando o estudante ele fala da oratória, normalmente a gente pensa só em quê? Sustentação oral no tribunal é extremamente importante, a gente precisa saber se comunicar. Sustentação oral no tribunal, tribunal do júri, né, que para mim, enquanto advogada, o tribunal do júri é um espetáculo, é um instituto que eu fico maravilhada, né, porque é a arte de convencer justamente pela comunicação. Então, muita gente pensa mais apenas nesses aspectos, mas para o advogado, o maior desafio, principalmente para o jovem advogado, eu, enquanto jovem advogado, eu posso falar, é a comunicação no dia a dia, a comunicação com o nosso cliente, né? É a arte justamente de saber convencer o cliente, de saber esclarecer o cliente, porque por vezes a gente está comunicando algo e está achando que está sendo compreendido e não está. Então, quando você tem contato advogado e cliente, essa comunicação ela precisa ser clara, né? Para que ambas as partes sejam compreendidas e que o cliente ele saia do seu escritório sabendo o que é necessário ser feito e que ele entenda qual é o seu papel como advogada. Que ele entenda um aspecto que eu sempre comunico com os meus clientes é que eu faço o melhor do meu trabalho enquanto advogada, mas a profissão, ela não depende só de mim. A gente faz o melhor requerimento ao juiz, mas o papel do juiz, quem vai fazer é o juiz. Eu não posso fazer o papel do juiz.
Então, assim, são esses tipos de comunicação no dia a dia que a gente precisa comunicar ao cliente e de forma clara para que ele se sinta compreendido. Porque o que eu vejo também muito acontecer, às vezes o cliente entra no escritório do advogado, o advogado fala, e o cliente sai, você pergunta se ele entendeu alguma coisa, e ele simplesmente saiu do escritório sem entender nada do que você falou. Então, assim, a gente acaba tendo que tirar, né, essa roupagem que a gente aprende na própria faculdade. A gente precisa se moldar a cada tipo de cliente. Nem todo cliente vai ter o conhecimento técnico que a gente tem. Então, a gente precisa ter essa flexibilização e ir adequando. E tudo isso eu entendo que faz parte da comunicação. Então, além de uma boa sustentação oral no tribunal, quando for necessário, além de uma boa sustentação no tribunal, a nossa comunicação no dia a dia com o cliente, para mim, é o primordial. Não sei Doutora, se... você abriu um capítulo na oratória fantástico, muito importante, muito forte, principalmente na oratória forense. Veja bem, ora, repare o que é que acontece, o que a doutora Ruane acabou de dizer, essa advogada magistral. Olha, a oratória não vai só para a audiência, uma audiência de instrução e julgamento, que é uma das mais importantes, aonde só existe oralidade. Esquece os papéis, as laudas, e vamos à oralidade. É o momento em que o orador chama para si o poder da palavra, do convencimento, para poder persuadir o magistrado. Né? Ele vai trazer a lume o frescor de tudo, de todo o processo em palavras. Sim. E ali, naquele momento, o magistrado vai decidir. E se ele for loquaz, for convincente, com certeza ele vai tirar o seu cliente do aperto. Agora, você colocou uma coisa mais importante ainda para mim. Não é a tribuna, não é a oratória no púlpito. Não, é a oratória do dia a dia. Como você vai se comunicar com o seu cliente quando ele lhe procura? Se você conversa de forma muito clara, transparente, humilde sem se humilhar, a autoridade sem se exaltar, certo? Aí ele passa a confiar em você. Exato. Se você é um advogado muito erudito, muito culto, ótimo, mas guarda essa erudição para quando você for falar com os seus semelhantes. Quando você for falar com o seu cliente, a sua cliente, você faça que nem dizia Aristóteles. Pense como um sábio e fale como um simples. Então, tenha a capacidade de simplificar as coisas mais complexas. E aí, qual é o macete para descobrir se o cliente entendeu o que você falou ou não? O macete, o pulo do gato é esse. Porque enquanto a gente fala, a outra pessoa, o que acontece com o outro acontece com a gente. Sim. A nossa mente vagueia, vai para muitos lugares, depois volta. É o presente ausente, como diz Antônio Rosa Damasio, o nosso patrício português, neurocientista, professor em Harvard, um cara fabuloso. Então ele diz, o presente ausente. Aí o que você faz com o seu cliente? Terminou? Entendeu? Ele vai falar. Entendi, doutora. Então, vamos fazer o seguinte. Me diga aí, o que você entendeu? O que você entendeu? Não tem problema, a culpa é minha. Eu não soube explicar. Você chama o redimitório, o defeito para você. Você diz, não, a culpa foi minha, eu vou explicar de novo. Aí, quando você for explicar a próxima vez, aí ele vai ficar atento, vai ficar ligado. Aí sim, aí você vai perguntar a ele, olha, tiver a dúvida que você tem, qual foi? Ele vai tirar a dúvida, etc, etc. É fundamental. Exatamente. E essa questão também envolve o fato de você reconhecer e identificar o seu público, né? Seja na comunicação entre cliente e advogado, seja para falar para um público de 100 pessoas. A gente sempre tem que identificar qual é o nosso público. No seu curso, eu tive a oportunidade de aprender sobre isso. E sempre quando a gente vai ministrar uma palestra, a gente tem que conhecer para quem que a gente está falando, né? Precisa saber com quem a gente está falando, para a gente se adequar a isso.
É verdade. Para que não exista a falha da comunicação. É verdade, doutora Ruane. Esse livro eu lancei tem pouco tempo, Os Quatro Hábitos do Orador Eficaz, certo? A bio dele está disponível, não é, Rafael? O link está disponível na bio. O link está disponível na bio. O link está disponível na bio. Então é o seguinte, nós temos 11 livros, eu gosto de todos eles, não acho que um é melhor do que o outro, esse foi lançado recentemente, mas é como a doutora falou, nós temos um público heterogêneo, mesmo que sejam todos médicos, mesmo que sejam todos advogados, mesmo que sejam todos pedreiros, mesmo que todos sejam frentistas, professores, trabalhadores rurais, produtores rurais, mas mesmo que todos sejam da mesma família, cada um tem uma visão e um conhecimento diferente. Exatamente. Então, aí você tem que ter esta habilidade, né, de falar uma linguagem bastante... Aqui eu não vou chamar para a nossa conversa nenhuma religião, mas um dos maiores, Jesus Cristo, na época de Jesus, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha LinkedIn, não tinha nada, nada. Tudo era no boca a boca. E Jesus conseguiu convencer milhares de pessoas, arrebanhou para si milhares de seguidores e continua até hoje com o poder da palavra, sem um microfone nenhum, mas com a sua palavra natural. E ele usava muito o quê? Parábolas. As parábolas, elas agradam, elas mexem com o nosso interior e a gente para ouvir e compreende. Né? Então, o orador ele precisa realmente usar de vários artifícios, dentre eles, parábolas. Contar histórias. Contar história é fabuloso. Veja, quando eu contei que esta aluna, primeiro ano de Direito, que foi para o interior do estado de Pernambuco, uma mãe, com a reunião do sindicato dos trabalhadores rurais, uma história real, mas de qualquer maneira é um conto, é um relato, e este relato chama a atenção das pessoas. Então, eu aconselho, doutora Ruane, sempre que você que está nos ouvindo, não se esqueça de compartilhar a live aí com a turma, com seus amigos e amigas aí. Vai na asinha, não é, Rafael? Sim, no aviãozinho. No aviãozinho, na asinha aí, no aviãozinho, certo? Então, aí compartilha aí, porque a doutora Ruane está dando show de bola. Aqui está, né, me colocando aqui numa situação muito boa para que eu possa refletir e contribuir melhor. Então, conhecer o seu público é fundamental. Você não pode chegar num ambiente sem antes conhecer, pelo menos, superficialmente. Você não vai conhecer profundamente, mas terá de saber qual é o perfil do seu público. Sim, com certeza. Eu me recordo que na época que eu fiz o seu curso aqui na subseção de Cruz das Almas, foi em 2015. E eu lembro que o senhor fez... A subseção da OAB Cruz das Almas, foi isso? Das Almas, isso. Eu me lembro que você fez uma atividade na sala e aí convidou algumas pessoas para poder falar ali na frente, né, para se apresentar ali na frente, e eu fui escolhida. Naquele momento eu falei, meu Deus do céu, se eu pudesse me esconder, eu me esconderia. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu fiquei nervosa. Fui, depois disso, fui a Salvador. A partir daí eu falei, não, a gente precisa seguir os bons exemplos. Como eu quero me comunicar? Ele tem como um exemplo de vida, um exemplo de profissional. Qualquer pessoa que eu encontre, eu falo, né? A minha admiração pelo profissional que o professor é. E por isso, onde o senhor estiver, eu estarei presente. Eu participarei de 1000 cursos, se for necessário, porque eu entendo que a gente nunca está pronto 100%. A comunicação é necessária ela ser aprimorada todos os dias. Então, a cada vez que eu converso, que eu participo de um curso, eu cresço mais um pouquinho. Eu acho que o grande erro do orador, né, e do comunicador é achar que ele já sabe,
que ele não Sabe? precisa. Que ele não precisa. Esse orador, Eu esse já orador, faço live com o professor Pedro Barroso, não tenho necessidade de participar mais de curso, não preciso fazer leitura. E eu não penso dessa forma. Eu entendo que quanto mais a gente procura, mais a gente se aprimora e mais a gente cresce, né? é verdade. O aluno que eu tenho mais medo dele cair numa armadilha é aquele que diz para mim, professor, eu não tenho medo de falar em público nenhum, nenhum. Então ele deixou de ser um ser humano. Ele passou a ser uma máquina, porque o orador, ele precisa ter percepção, sensibilidade, emoção. Sim. Se ele não tiver emoção, como é que ele vai criar empatia com sua plateia? Como é que ele vai colocar em suas palavras emoções? Porque a plateia sabe quando o orador é artificial ou não. Quando ele diz assim, eu não tenho medo algum, aí é um grande erro, porque a qualquer momento ele vai cair. É como aquela pessoa que corre para não falar em público. Um belo dia, ele vai ser chamado publicamente quando ele bem não esperar. De repente, alguém vai chamá-lo. Então, não adianta fugir, principalmente das pessoas que são bem-sucedidas ou querem ser bem-sucedidas no plano emocional, no plano social, no plano financeiro, no plano religioso, no plano interpessoal. Então, se você é uma pessoa que é vista, com certeza, a qualquer momento você vai ser convidado a falar. Alguém vai lhe dar a palavra. Você não tem para onde correr. E já pensou? Aí, por exemplo, em Governador Mangabeira, as pessoas têm uma imagem superlativada da doutora Ruane. Você já pensou? Está uma grande reunião, uma grande assembleia, e, de repente, o mestre de cerimônias lhe passa a palavra. Já pensou se a doutora se esconde, corre para o toalete ou vai para debaixo da mesa? Acabou sua carreira profissional. Você que levou 20 anos, 10 anos, 15 anos construindo a sua carreira e destruiu em poucos segundos perante. E o cliente vai pensar logo o quê? Olha, se ela está com medo de falar, ela vai ter medo de me defender. Então, aí falar, essa daí é fraca. Na hora que o delegado bater a mão na mesa, na hora que o juiz bater a mão na mesa, o promotor falar grosso, ela vai suar, vai chorar, vai correr e vai deixar o cliente dela. Então, ele não vai contratar este profissional. Vai contratar o profissional que usa bem da palavra. Usar bem da palavra não é falar com arrogância, sabe? Sim. Aí é diferente, é você usar a boa técnica. Né? E a professora muito bem sabe que falar em público, o tripé retórico, da arte retórica, da arte de levantar, falar e vencer, o tripé, a doutora sabe que você terá de trabalhar profundamente a expressão corporal. Você tem de dominar a expressão corporal. A expressão corporal é fundamental. Né? O que é que vem a ser expressão corporal? Você sabe muito bem, você que está aqui nos ouvindo, doutora Ruane, sabe. Não é? Não sei se o professor Arroio continua aí, doutor Arroio dá aula, o professor Arroio dá aula sobre oratória há muito tempo também. Então, a expressão corporal é a parte plástica mais importante da oratória. A expressão corporal, a voz é muito importante, porque se você estiver nervoso, com muito medo, sua voz vai tremer e pela voz a plateia vai descobrir que você está apertado, está acossado, sabe? E o conteúdo, você tem que ter conteúdo. Essa parte de conteúdo é fundamental. Né? Sim. O aluno precisa ler, você estudar bastante, não ficar pesquisando fake news, ele tem que estudar, se aprofundar bastante, não se contentar com o rodapé de WhatsApp. Hoje nós temos realmente condições de grandes aprofundamentos. E uma outra coisa,
a emoção. Você tem que trabalhar sua autoestima. Se você é um orador que pede desculpas por estar viva, por estar vivo, né? Anda com os olhos sempre fitos ao chão, com os ombros caídos, né? E sempre se sentindo o pior de todos, ou a pior de todas, óbvio que na hora que você for enfrentar uma plateia e que você se deparar com um semblante sarcástico, zombeteiro, alguém que olha para você e fica balançando a cabeça, torcendo o bico, como diz o outro, dizendo que não está concordando. Bom, você se derrete toda, perde o fio da meada, o raciocínio vai para as cucuias e você dá um branco na memória. Não é? E aí? Acabou com sua carreira por conta daquele diabo que estava ali na sua frente, tentando lhe desconstruir, lhe destruir, e realmente conseguiu. Por que conseguiu? Porque você entregou o seu emocional para aquela pessoa que não merece. Você aceitou que ela lhe derrubasse. Então, o horário que eu trabalho, doutora Ruane, a doutora muito bem sabe, o meu orador, eu digo, o orador que eu trabalho, Sim. pela minha experiência, eu dou aula. Trabalho com oratória desde 1972. Sim. Meu orador nunca deu branco, não. Quando eu preparo uma pessoa, não dá branco, de maneira alguma. Eu já preparei um orador, que eu não vou citar o nome, mas vou dar pistas. Ele foi prefeito 2 vezes por Salvador. Ele me contratou. Foi prefeito 2 vezes por Salvador. Ganhou para o candidato de Lula quando Lula estava no auge, no primeiro mandato, depois no segundo mandato. E ele ganhou 2 vezes para o candidato de Lula. E Lula veio para Salvador e tudo. Esse é um aluno nosso. Entendeu? Eu, com fé em Deus, farei uma live com ele. Estava dizendo até a minha equipe que faremos uma live com ele. Então, e ele era muito tímido. Eu nunca vi rastro de cobra e nem couro de lobisomem. Sabe? Eu não deixo meu aluno sentado à beira do caminho a mercê das intempéries dos diabretes. Eu estou ao lado dele e ele vai singrar a noite negra da alma, vai sair do poço escuro e vai ao encontro da luz. Certo? E aí ele brilha. Porque eu não digo... Pois não, pode falar, doutora. Um aspecto importante também, até para o pessoal que está acompanhando a live, que ao longo dos cursos que eu tenho participado, é que a gente se preocupa muito com o que a gente planejou, né? Qual foi o tipo de estratégia, qual foi o tipo de dinâmica que a gente planejou para aquela situação. Mas quem sabe a dinâmica é o orador. Quem está ouvindo, ele não sabe qual foi a sua estratégia. Então, tem que ter esse controle emocional de se esqueceu de uma coisa, eu sei que eu esqueci. E isso eu aprendi com o seu curso. Mas quem está me ouvindo não sabe qual é o meu script. Então, se eu falo, olha, aí eu esqueci de falar tal coisa, as pessoas vão, olha, ela esqueceu. Mas se eu não comunico isso, quem é que vai saber que aquilo estava no meu script? Quem é que ia saber que aquilo está planejado? Outro ponto, uma vez eu participei de um evento com uma amiga, e aí chamaram essa amiga minha para poder falar em público. E ela justamente não tinha se programado para falar. Aí quando ela levantou, eu falei, não comece o discurso pedindo desculpa, dizendo que você não se preparou. Vai e fale, porque quem vai te ouvir não sabe se você está preparado ou não, só vai descobrir se você alertar. Então, são pontos que a gente vai... É só concurso. Não adianta, não tem aquele meme que as pessoas brincam, né? Sem a ajuda de um profissional, não adianta. É verdade. Essa é a questão do algoritmo neural, bioquímico, que nosso cérebro
tem miríades de neurônios, que a gente pode chamar de algoritmos bioquímicos, né? Eles são fantásticos. E você faz o seu script, o seu roteiro, e ninguém vai ver. E você vai passando página por página, gradativamente, de forma suave e alegre, e ninguém percebe. Se você inverteu a lógica do seu discurso, também ninguém vai saber, porque ele é seu, o universo é seu. O que vai valer é a forma como você vai falar, né? E transmitir bons conteúdos para as pessoas. Viu? Agora, essa questão de dar o branco na memória é muito comum. Em muitos oradores, eles começam a falar e de repente dá um branco. É um Deus que nos acuda, certo? É o emocional, né? É o emocional, né? É emocional. Emocional, né? O branco é emocional. É por isso que tem de ter um preparo muito antes, um relaxamento, né, para que as pessoas possam relaxar, não chegar esbaforido no discurso, como diz popularmente, chega com antecedência. Você observe, doutor, eu não sei se você se lembra, que eu sempre era o primeiro a chegar numa turma. Quando eu vou dar uma aula de oratória, ministrar qualquer curso, eu sou o primeiro a chegar. Eu fico aguardando. Certo? Porque ali é um momento que eu tenho para perguntar sobre eles, conhecê-lo. Né? É muito importante. Né? Agora, o relaxamento é condição sine qua non para que você faça uma boa oratória, ter um bom relaxamento. Em um dos meus cursos, em meus livros, eu indico algumas peças musicais de Chopin, de Beethoven, de Mozart, de Schubert, né? De Rachmaninoff, do próprio Carlos Gomes, para que eles possam relaxar. Porque o relaxamento, antes de começar, é fundamental. Pelé, jogador, o maior atleta do século, ou do milênio, pode-se dizer, Pelé, ele se afastava dos colegas antes de começar o jogo, ficava lá com as pernas para cima, com a cabeça em cima da bola, assim, deitado. Aí a turma perguntava a ele, Pelé, o que você faz assim, rapaz? Ele disse assim, eu fico com os olhos fechados, imaginando as jogadas que eu vou fazer durante o jogo. Então, ele é o poder da visualização. Sim. Você é o que você pensa, o que imagina. Se você pensa que você vai se dar mal, eu vou me dar mal, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, claro que não vai dar certo, porque você deu muitos comandos para não dar certo. Certo? Agora, você diz que vai dar certo, mas vai se preparar para que aquilo dê certo. Porque também não adianta você repetir 1000 vezes o mantra de que vai dar certo se você não se preparou para que aquilo desse certo. Né? Então você deve fazer o seu roteiro, o seu script e treinar bastante. É assim, ninguém vai cantar uma música pela primeira vez, a banda ensaia, e não é pouco, muito. Um pianista, mesmo ele estudando 8 anos para fazer um bom curso de piano, né? Ele não, eu estudei 8 anos piano, agora eu vou deixar de tocar piano. Aí é que ele vai ensaiar bastante para poder fazer uma boa aparição pública, porque suas mãos terão de visitar todas as quase 8 oitavas do teclado do piano, vai todas as claves. Então, é importante... No seu livro fala até sobre isso, né? A questão do medo de errar não pode ser superior à vontade de acertar, porque às vezes o medo de errar faz com que a pessoa fique inerte. Então, para que eu não me comunique da maneira que eu internalizei que eu vou me comunicar, por exemplo, eu internalizei que eu não me comunico bem. Então, é melhor que eu não fale, é melhor que eu não me expresse, para que eu não erre. E isso faz com que a pessoa se paralise. E, na verdade, é o oposto, porque, assim, quanto mais você fala, você vai errar a primeira vez, na segunda você já não vai cometer mais o mesmo erro, e aí você vai aprimorando. Então, o seu livro ele fala justamente sobre isso também. Eu li, né? Sou fã assídua, li. Foi esse aqui que foi esse aqui. Esse aqui.
certo. E ele fala, eu estou com ele aberto aqui, ele fala justamente sobre essa questão de que o medo de errar não pode ser superior ao medo de acertar. E isso eu acho uma coisa fascinante, porque, inclusive, eu parei para refletir sobre as pessoas que comunicam e me falam, por ser jovem advogada, a gente sempre tem contato, né? Muitos alunos falam, Ruane, eu não gosto, odeio falar em público. Quando eu falo em público, eu fico tremendo, parece que eu vou desmaiar, não me sinto bem. Então, é melhor nem falar, não me chame. Então, é uma frase forte, né? Que é o medo de errar não pode ser superior ao medo de você acertar. Se você quer ser um profissional competente, você tem que praticar a comunicação, você tem que aprimorar a oratória. A primeira vez não vai ser excelente. A segunda vez, ela vai dar uma melhorada e ter consciência do que a gente vem discutindo ao longo da live, de que a gente precisa se aprimorar todos os dias, né? Então, esse é um aspecto importante, porque até o próprio tema da live, ele vem falando sobre isso, né? Não deixe o medo de falar em público atrapalhe suas chances de sucesso. Porque se você não se comunica, o pessoal aí que está na live, vamos fazer uma situação hipotética. Vamos supor que eu sou advogada, não vamos supor não, é uma realidade. Eu sou advogada e eu estou no fórum, né? Sentada no fórum aguardando minha audiência. Você é estudante de direito, você está lá no fórum, né? Conhecendo todo o trâmite. Se você não tiver coragem de sentar ao meu lado, de se comunicar comigo, de me mostrar o seu potencial, de me fazer perguntas e de me mostrar o seu potencial de possivelmente ser um estagiário meu, como que eu vou descobrir? E a gente só descobre isso através da comunicação, não é isso, professor? Então, às vezes... É o que Sócrates falava, né? Fale para que eu te veja. Porque quando você fala, você mostra a sua cultura, a sua formação cultural, a sua desenvoltura emocional, o seu léxico, não é? A sua gramática, tudo. Então, você é avaliado, avaliada pelas palavras que você emite. Então, quantas oportunidades as pessoas estão jogando fora por conta de ter medo de falar em público, né? É por isso que o Brasil está nessa situação em que se encontra, e se encontrava e se encontra, porque pessoas de talento, pessoas com talento, elas ficam envergonhadas. E, às vezes, alguns vigaristas se apropriam da palavra para iludir as pessoas, né? Exatamente. Então, pessoas boas, pessoas cultas, com boas intenções, às vezes não se manifestam com medo. Quantas vezes, doutora, a pessoa está numa assembleia, num bairro, na faculdade, ou numa indústria, numa empresa, e aí alguém, olha, vamos discutir tal assunto. E você que está me ouvindo aí, tem a solução para aquele problema. Você está naquela assembleia e você tem a solução perfeita, mas você tem medo de falar. Você não quer. Aí deixa um cara que é enche linguiça, enrola, um enroleixa, fala lá na frente, todo mundo bate palma, falou e não disse nada. E você tem a solução para aquele problema, para aquela doença, mas pelo simples fato de você ser perseguido pelo fantasma do medo de falar em público, você se recolhe feito um pássaro acossado na cabeça de uma estaca, né, sendo alvo dos passarinheiros. E os medíocres ficam mandando, e quem tem medo de falar em público se omite. Exatamente. Então, é justamente isso. A gente não pode deixar o medo superar os nossos objetivos. Então, assim, existem muitos alunos, né, de direito que não querem advogar, que querem galgar outros voos, querem ser delegados, querem ser juízes, querem ser promotor. Então, tudo isso, a comunicação é imprescindível e a gente tem que trabalhar isso dentro da faculdade. Eu falo porque eu venho trabalhando isso desde 2015 e tenho muita coisa ainda para aprimorar e melhorar. Desde 2015, quando eu comecei a estudar, eu voltei ao meu olhar a necessidade de sair da faculdade, ao menos sabendo me comunicar, né, para que minha comunicação fosse clara. E eu sou assim uma pessoa, professor, que eu sou extremamente apaixonada por quem se comunica bem.
Se a pessoa começar a conversar comigo e eu sentir aquela clareza, aquela força, isso automaticamente prende a minha atenção. Prende a minha atenção. Por falar em boa comunicação, vou até mandar um abraço para um amigo meu querido que está aí na live, que é Luan Lopes. O professor deve conhecer, um dos maiores comunicadores aqui da região. Luan Lopes. Luan, exatamente, meu amigo. Um abraço, Luan Lopes. Um abraço, meu irmão. Aí um dos exemplos de uma pessoa que tem, que tem uma comunicação perfeita. Ele sabe muito bem se expressar. Vamos marcar um encontro aí com o Luan, né? Doutora, Luan, qual é a atividade dele aí na região? É o quê? Qual é a atividade de Luan na região hoje? Luan é um profissional assim excelente. Luan, ele hoje é estudante de Direito, né? Ele está cursando a faculdade. Ele já foi radialista em várias. O senhor já teve a oportunidade de estar com ele, tenho certeza disso. Ele tem participação na política, ele é um comunicador excelente. Então, assim, Luan, onde tem comunicação e boa oratória, certamente ele se fará presente. Luan, onde tem comunicação, não é, Luiz? Certamente. Inclusive, tem um outro amigo meu aí na live também, Carlos Eduardo. É uma pessoa que também hoje começou a viver a vida pública. Já mencionei, falei que vou marcar para que ele te conheça, justamente para ele começar exatamente a aprimorar. Então, assim, são pessoas que a gente precisa, e aproveitando o momento, né, a gente não pode deixar de destacar de que a gente precisa estar próximo de pessoas que querem que a gente cresça, que querem o que a gente quer, que comunique da forma que a gente quer, né? A gente precisa de pessoas que são exemplo. Então, assim, a gente precisa acompanhar pessoas que a gente tem admiração, a gente precisa reforçar e aprimorar os nossos conhecimentos e nunca ficar inerte, procurar a nossa melhora. Entrou um cliente meu querido aí, Alan, de Muritiba. Alan, boa noite, tudo bom? Oi, Alan, tudo bem? Doutora, vá citando aí as pessoas, viu? Olha, eu acho que no dia 12 de maio estaremos lançando um curso online, uma mentoria, que vai ser uma coisa que a gente organizou com muito carinho, está organizando, para abrir uma turma com essa mentoria, e aí a gente vai divulgar aí, e vai precisar da ajuda dessa luminosidade, que é a doutora Ruane Braz, para poder, com sua comunicação alegre, sinestésica, auditiva e visual, possa ajudar essa comunidade, esses municípios, a ter acesso a esta mentoria para que a gente possa vencer o fantasma do medo de falar em público e contribuir para o sucesso de muitos talentos que estão realmente amedrontados e acossados pelo fantasma do medo. Com certeza. Com certeza. Sem sombra de dúvida, tem meu apoio. Eu vou divulgar o máximo que eu puder. Já tenho algumas pessoas que são próximas que eu vou indicar essa mentoria. Vou fazer essa mentoria com certeza. Não tenha dúvidas que eu também vou participar dessa mentoria. Vai ser bem-vindo. Exatamente. Então, professor, para mim é muito gratificante sempre que a gente senta, que a gente conversa, que a gente partilha conhecimento. E não tenho nem como agradecer, né? Por todo o cuidado, por todo o carinho, pelo reconhecimento. Doutora, o horário já está chegando. Eu gostaria de ouvir as suas considerações finais e se esteja à vontade para nominar as pessoas que você conhece, que você gosta, que está aí nos acompanhando. Certo. Bom, espero ter outras oportunidades para a gente conversar, não só virtual, até presencial. Eu estou organizando aqui em Mangabeira, já lhe falei também, um evento para poder te trazer aqui, né? Justamente porque eu entendo que comunicar bem é necessário. E aqui em Mangabeira eu vejo que existem excelentes profissionais de diversas áreas que precisam, de fato, desse aperfeiçoamento. Aqui a gente não tem muito essa via. Eu não sei nem se já teve curso de oratória por aqui, viu? Aqui em Mangabeira. Então, assim, no dia que a gente fez a live no meu perfil, muita gente me procurou depois. Enfermeiro, assistente social,
muita gente se preocupa, porque as pessoas entendem hoje a importância de você comunicar bem, né? Então, assim, eu aproveito e agradeço pela oportunidade. Estou disponível. Quando publicar a mentoria, certamente eu vou divulgar, eu vou participar. Quero mandar um abraço para as pessoas que estão aí na live. Eu não vou conseguir mencionar todo mundo, vi muita gente que eu conheço aqui. Não vou conseguir mencionar todo mundo. O vereador Derlan Queiroz aqui, vereador querido aqui do município de Mangabeira, ele se faz presente aqui. Um abraço, Derlan Queiroz. Se tiver mais algum vereador aí, amigo meu, José Mário, doutora Nádia, entre outros, sintam-se, né, abraçados. Professor, a frase que fica, né, a mensagem que fica, primeiro, que a gente precisa se aprimorar e que a gente não pode considerar que a gente já sabe comunicar, que a gente já sabe falar e que a gente não tem medo de comunicar, né? A mensagem que fica para as pessoas que estão na live é que a gente precisa, de fato, procurar a nossa melhoria e que se você fala bem hoje, se você comunica bem, participe dos cursos, compre livro, isso não vai te diminuir nada. Muito pelo contrário, né? Vai te engrandecer. E que o medo, né? A nossa temática foi não deixe que o medo de falar em público atrapalhe suas chances de sucesso. Então, se você que está acompanhando a live, se você tem medo de falar em público, procure um profissional. Aí tem o professor Pedro, uma pessoa excelente. Procure se aprimorar. E não deixe que esse medo te vença. Porque ninguém nasce, sabe, com boa comunicação, né, professor? A comunicação, a gente aprimora ao longo do tempo. Então, o medo ele não pode te paralisar de maneira nenhuma. E essa é a minha mensagem, me disponibilizo. Meu Instagram está aí. Quem precisar sabe que pode falar comigo também. Quem quiser falar com o professor Pedro, através de mim também me disponibilizo. E agradeço imensamente esse espaço e essa oportunidade. Qual é o seu Instagram, doutora Ruane? Diga aí. ruanebraz.adv. Eu vou colocar aqui nos comentários. Pronto. Eu vou colocar aqui agora. Ok, doutora Ruane Braz, muito obrigado. Que Deus lhe proteja, lhe ilumine e livre você das armadilhas do inimigo invisível. Falar em público salvará sua carreira profissional. Nos encontraremos na próxima sexta-feira, às 19 horas, com o professor Antônio Arroio. Pronto, certamente estarei acompanhando a live, tá bom? Oi, doutora Ruane. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, doutora Ruane.